boa tarde, meu nome é Thali, eu sou artista visual e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um trabalho que eu criei durante a quarentena, o primeiro lockdown em abril de 2020. Mas para chegar nesse assunto, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho como pintora. Eu exploro a complexidade de transformar grandes acontecimentos em obras de arte de celebração à vida. Eu crio um diálogo, a minha arte cria um diálogo entre a minha história ancestral, o universo feminino e a arte contemporânea. A minha história ancestral fala sobre sobrevivência, sobre persistência, sobre luta. Eu tenho uma avó que é sobrevivente do Holocausto, aliás, eu tenho 2 avós, né? O meu avô faleceu há muito tempo e minha avó faleceu há 4 anos atrás. Ele escreveu um livro contando a história dela, ela passou para mim e eu pretendo passar para as próximas gerações tudo que aconteceu no Holocausto e como foi essa história de luta e de sobrevivência. E a sobrevivência me traz um assunto, quer dizer, que é uma dádiva, que é a vida, que é um assunto que a gente está tratando diariamente aqui durante a pandemia. Como a vida pode passar num piscar de olhos, como um vírus pode acabar com tudo. E eu abordo isso no meu trabalho de uma maneira muito forte, muito cheia de energia, né? A gente pode pegar nas minhas pinturas, eu vou colocar aqui para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. As minhas pinturas têm cores muito fortes, tem linhas que se fundem com letras, que interferem nas imagens. Acaba sendo um pequeno diário dos meus pensamentos, onde sonho e realidade passam a coexistir em harmonia, e é realmente isso que acontece. Então, tem esse trabalho que chama Little Secrets. Eu tenho alguns trabalhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Todos eles são cheios de cor, cheios de intensidade, e, ao mesmo tempo, com muita energia e muita alegria, porque eu acho que a vida é uma só, e a gente tem que realmente aproveitar ela ao máximo. Então, aqui estão um pouco dos meus trabalhos, das minhas pinturas. Agora, na quarentena, eu estava presa com a minha família em casa. Na época, a minha filha tinha 4 meses, eu tinha uma recém-nascida e uma filha de 3 anos, que agora já está com 4 anos. E durante a pandemia, a gente estava em casa e o olhar para fora é uma coisa que sempre foi libertador, né? Um terraço, uma janela. E mesmo olhando para fora, eu não estava conseguindo sentir essa liberdade. Porque toda vez que eu tentava colocar a cabeça para fora, eu era interrompida pela rede de proteção que eu tenho no apartamento e que praticamente todas as famílias no Brasil possuem. Uma tarde eu estava sentada e eu comecei, como todos os meus trabalhos de pintura são feitos por linhas, a maioria deles, eu comecei a acompanhar essas linhas com a minha mente, um trabalho mental. E eu comecei, dentro da minha imaginação, a colocar cores nessas linhas. E como mãe de criança pequena e artista plástica, eu tinha vários materiais em casa. Eu fui lá e comecei a pegar todas as fitas que eu tinha e comecei a bordar o meu terraço, a minha varanda. Comecei a bordar toda a rede que estava à minha volta. Eu percebi que a janela, ela era o meu principal meio de comunicação com o mundo afora, porque a gente estava dentro, não dava para sair. Eu fiquei realmente muitos meses sem sair de casa, com medo, com receio, com cuidados, né? Quem não limpou as compras do supermercado? Eu acho que todo mundo passou por isso. Na verdade, eu continuo limpando. Mas eu percebi que a janela era o meu meio de gritar com o exterior. Porque a pintura, bem ou mal, por mais que existam mídias sociais que a gente pode colocar a nossa arte, não é a mesma coisa. Aqui eu criei um diálogo com todas as pessoas que estavam à minha volta e acabei criando um diálogo com muitas mais pessoas, porque é um trabalho que acabou saindo em mídia, é um trabalho que foi... Até agora a gente está falando dele e ele... Enfim, depois eu continuo falando o que aconteceu através dele. Mas eu acabei oferecendo para o espectador a prova de que a vida continua, que aqui tinha vida, que aqui tinha uma família, da mesma maneira que em todos os lugares que me cercam aqui, tinha uma família e tinham histórias. Cada janela tem a sua história. E a gente percebeu que dentro de cada janela pode acontecer muita coisa. Tem mundos de famílias. Então a gente percebeu que muitos divórcios aconteceram, muitos romances, histórias de abusos infantis. Então, muita coisa aconteceu através da janela. A janela, ao mesmo tempo que ela liberta, ela prende. E deixando todo mundo preso, muita coisa pode acontecer. A gente não tem nem controle disso.
Então, eu acabei com esse lockdown reinventando o espaço urbano que me cercava e que cercava outras pessoas. E isso gerou ecos por todo o bairro. Assim. Eu só tive noção da arte, né, do exterior da arte, porque eu me comuniquei com os vizinhos da prédio da frente, que eles que me mandaram as fotos. Só que tinha muita gente que eu não conhecia. Então, a gente começava a realmente gritar um com o outro, eles começaram a expressar o que aquele respiro significou para eles. E para muita gente, as pessoas ainda me comentam sobre como foi importante ver um pouco de cor, ver um pouco de vida. E eu realmente, do lado de dentro, eu senti a mesma coisa. Para mim foi um momento muito especial. Foi um renascimento dentro daquele caos que estava... que gerou tanto medo que gera até hoje. A gente ainda está dentro da pandemia e a gente está num novo lockdown. Essa instalação urbana foi o passo número 1 para a série que eu criei, que chama Janelas de Quarentena. As janelas de quarentena são esculturas que eu criei pós-instalação, que são pequenas, na verdade, são pequenas instalações feitas em chassis, e onde eu também trouxe a rede de polietileno, que é a rede de proteção que a gente usa nas nossas janelas, porque eu acho que ela faz parte desse momento, ela faz parte dessa construção artística que eu criei, e coloquei junto as fitas de cetim. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, antes de continuar. Aqui, deixa eu fechar aqui. Aqui foi o começo da minha construção, né, com as fitas. Foi um momento super especial, que eu nem consegui enxergar quem estava do meu lado. A minha filha estava super empolgada, me dando as fitas. Eu estava criando aquilo de uma maneira que me criou um frenesi que eu não consegui parar até terminar. E aqui é o lado de dentro, quer dizer, você já viu que já tem um novo olhar em relação à pandemia, né? Já tem uma nova história. A gente criou esperança. A gente criou, no meio de tantas incertezas, a arte levou uma nova perspectiva para as pessoas. Isso é muito importante. E aí aqui, olha, deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar. Aqui foi o primeiro contato que eu tive com uma vizinha que mora na frente, que, aliás, eu quero agradecer ela demais, foi muito importante. É a primeira parte que eu fiz. E eu fiquei muito emocionada com o resultado, porque ficou incrível, ficou uma coisa completamente especial. Ficou lúdico, ficou colorido, trouxe vida. E aí, aqui ela tirou uma foto enquanto eu produzia. Também foi bem bacana. Aqui a visão que eu tinha do interior. E é interessante porque no Facebook tinha um grupo que chamava, se não me engano, View from my window, alguma coisa assim, né? A vista da minha janela. E eu mandei isso e as pessoas ficaram impressionadas, assim, porque é uma visão, você tem uma visão feia, né, de um monte de prédio na sua frente, e você pinta a sua realidade. É mais ou menos isso que eu fiz. Eu pintei a minha realidade. E aqui é a construção já terminada, que, na verdade, a minha vontade era fazer o prédio inteiro. Eu acho que ficaria extremamente interessante fazer uma intervenção no prédio inteiro. Acabei criando um universo paralelo que garantiu a minha sobrevivência mental, porque eu acho que o que a gente está passando e o que a gente passou foi muito difícil. Encarar tantas notícias desesperadoras de morte e falar de vida, porque o meu trabalho fala de vida, né? Eu transformo esses momentos difíceis em monumentos de celebração da vida, porque eu acho que a arte está aqui para eternizar momentos. A gente eterniza um sentimento, um momento da história, a gente eterniza emoções. Então eu quis eternizar esse momento de uma maneira que a gente faça assim: aqui tem vida, a gente passou por isso e a gente sobreviveu, que é o que a minha avó sempre me ensinou. A Leia Anglister, que sobreviveu ao Holocausto, quando ela tinha 14 anos, a vida dela simplesmente, ela foi tirada de tudo que ela conhecia, inclusive de toda a família, mas ela falou que aqui tinha vida. Então é o que eu sigo repetindo no meu trabalho e na minha vida: aqui tem vida. Então, depois desse chassis que eu fiz com as janelas de quarentena, eu quis fazer uma coisa muito mais
não interessante, mas eu quis pegar um objeto sem vida e transformar eles de uma maneira muito mais especial. Então, eu fui atrás de janelas em lojas de demolição, depósitos de madeira de demolição, fui em antiquários, comprei, né, porque não tem outro jeito, comprei janelas antigas e acabei fazendo essa intervenção nas próprias janelas. Então, vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu vou mostrar, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz depois de criar a instalação. Um chassi de madeira, a rede de polietileno e as fitas de cetim. Aí eu criei algumas outras, né? Tenho essa, que chama Feminile, que fala sobre o feminino. Meus trabalhos também abordam muito o feminino, a resistência da mulher, a persistência da mulher dentro do mercado da arte, dentro de todos os mercados, né? Como a nossa batalha está sempre... Nunca acaba, na verdade, a nossa batalha nunca acaba. Essa obra que fala sobre o sol, porém ele nasce quadrado, porque a gente vê ele através das janelas. É muito difícil dentro de uma metrópole como São Paulo você conseguir ver o céu. Isso me faz muita falta. Então, aqui foi a minha maneira de eternizar esse momento que é o sol que chegava para mim, mas ele nasce quadrado. Aqui a amplitude do céu, que me marcou muito, que eu conseguia ver ele como está aqui, só pedaços, né? Pedaços do céu. Então, tem alguns trabalhos aqui. Tudo a gente teve que recriar. A gente teve que recriar a nossa vida em 4 paredes. Então, eu trouxe o meu jardim, eu trouxe a infância das minhas filhas, eu trouxe todos os debates externos que estavam acontecendo, eu trouxe para dentro do meu mundo. E eu recriei isso de uma maneira repleta de arte, que vai ficar eternizada para sempre. E aqui tem uma janela chamada Capelinha, que eu realizei a janela de quarentena com as minhas fitas, onde já entra também com um pouco de transparência, de gorgurão. Aqui tem um filme antigo, um Kodak branco e preto, para falar sobre memórias. Aqui a gente tem rendas, a gente tem toda a delicadeza e suavidade do nosso mundo registrado numa janela. Deixa eu fechar aqui. Aí tem essa janela aqui também, que se chama Horizonte, que é uma janela estava bem acabadinha, e eu trouxe ela de volta à vida, eu recriei a vida nela. Dá até para ver aqui, olha, como ainda tem resquícios da onde ela estava presa, da onde ela estava, na casa que ela estava. E eu recriei a história dela, eu recriei um novo capítulo na vida dessa janela. Eu acho muito importante a gente ter dentro da gente que tudo que a gente vive, a gente registra na nossa mente, e a gente tem que aprender com tudo isso, né? Então, eu espero que a humanidade entenda esse recado e que a gente melhore como sociedade. Eu acredito muito nisso, eu espero que a gente consiga realmente chegar nessa evolução e que a gente olhe essa arte daqui a 10 anos e a gente lembre isso um pouco mais evoluídos. Eu acho que é basicamente isso. É uma escultura, a janela virou uma escultura que celebra a vida e que relembra os momentos difíceis que a gente vivenciou. E eu acho que isso, esse o recado que eu acho que é importante ela deixar. Essas janelas acabaram repercutindo em várias mídias, seja em mídia de arte, em mídia geral. Então, aqui saiu no Instagram da Feira Parte, que é uma feira de arte que acontece em São Paulo. Eles replicaram essa imagem, foi muito interessante, porque nos sites e nas mídias sociais das artes, que era onde tudo acontecia, porque já que não podia sair de casa, tudo acontecia nas mídias sociais, muito se falou sobre a arte que foi criada na quarentena.
E, obviamente, que isso acabou abordando o meu trabalho. Então, saiu aqui. Aí, saiu também na Veja São Paulo, falando que eu fiz uma intervenção colorida em sacada. Deixa eu fazer aqui. Espera um momentinho. Saiu no site do RG, com série Bordados de Artista Plástica Cria em Paisagens Urbanas. É uma coisa que é tão simples, né? A arte contemporânea, na verdade, ela é uma arte que você pega os materiais do dia a dia e transforma em uma coisa que talvez ninguém nunca pensou. Então, com uma rede de polietileno e fita de cetim que a gente tem em casa, a gente pode criar um universo novo. E eu acho que isso é o mais interessante na arte, é você poder criar coisas que vão impactar o mundo do outro. Aqui também saiu um pouco sobre as janelas que eu criei, que foi bem bacana. Enfim, saiu na Bazar. Saiu em algumas mídias bem bacanas, foi muito especial ver esse trabalho abordando esse assunto tão delicado e num momento mais delicado ainda. Aqui também, na Joyce Pascovitch. Então, eu espero que tenha sido especial para vocês, como foi para mim, e que a gente guarde esse momento triste da nossa história de uma maneira positiva, de se resguardar, de cuidar da vida, porque não tem nada mais especial do que isso. Nada mais especial. Muita saúde para todos e até breve.